Olá! O tema da nossa aula de hoje é finanças corporativas. Você já parou para pensar em como anda o orçamento capital da sua empresa? Toda organização empresarial precisa controlar muito bem as suas despesas. Elaborar um orçamento de capital é fundamental para que a avaliação e as tomadas de decisões tenham resultados efetivos. Como um administrador financeiro, você deve ser capaz de identificar as oportunidades de investimento. Suas atividades terão como base o estudo e análise dos dados referentes ao balanço patrimonial e ao fluxo de caixa da empresa. Existem várias técnicas de orçamento de capital que podem auxiliá-los no controle e aplicação dos investimentos financeiros da sua empresa. São elas: o período de payback, PB, o valor presente líquido, VPL, e a taxa interna de retorno, TIR. Essas técnicas devem funcionar de acordo com a própria estrutura de investimento da organização. Além disso, as decisões podem se basear em duas ferramentas: os ativos circulantes, que são os investimentos de curto prazo, e os ativos permanentes, que são os investimentos de longo prazo. Mas e depois? Como calcular corretamente o fluxo de caixa? Bom, primeiro será preciso analisar a estrutura orçamentária da sua empresa. Geralmente, um projeto convencional apresenta 4 componentes básicos. São eles: investimento inicial, ou seja, a saída de caixa referente à compra de ativos; a entrada de caixa operacional, ou seja, a receita que se espera obter como resultado dos investimentos em longo prazo; as despesas operacionais, ou seja, os custos previstos no orçamento de cada projeto; e, por último, o fluxo de caixa não operacional, que ocorre no final de cada projeto e que geralmente é calculado após o imposto de renda. Bom, vamos aprender esses conceitos na prática? Muitas pessoas confundem o lucro contábil com o fluxo de caixa, mas existe uma diferença bem clara entre eles. Veja só, ao analisarmos um projeto isolado, devemos considerar os fluxos de caixa descontados. Agora, se esta análise abordar a empresa como um todo, devemos descontar os dividendos. Afinal, eles representam os fluxos de caixa recebidos por um investidor. Outra dúvida muito comum em relação à administração financeira diz respeito aos processos de depreciação, amortização e exaustão. Você sabe me dizer se estas despesas estão diretamente relacionadas ao orçamento do capital financeiro? A resposta é não. Jamais devemos relacionar este tipo de despesas ao fluxo de caixa. Lembre-se que a depreciação, a amortização e a exaustão são redutores do ativo imobilizado. Além disso, enquanto a amortização é aplicada aos bens tangíveis, a depreciação deve ser calculada com bases em taxas estabelecidas pela Receita Federal. Já a exaustão corresponde a toda perda de valor decorrente da exploração dos recursos minerais e vegetais. Bom, mas em relação aos custos do capital, como podemos calcular os recursos financeiros de uma determinada empresa? Existe uma fórmula bem simples, mais conhecida como Weighted Average Cost of Capital, WACC. Veja como ela funciona. Sendo que a sigla CAE representa o custo de oportunidade do capital próprio. WPL significa proporção do capital próprio. KI representa o custo do capital de terceiros. WP significa a proporção do capital oneroso de terceiros. Viu só? O custo do capital é um padrão de avaliação de desempenho. Sua principal função
é servir como um mecanismo para determinar a atividade econômica de uma empresa. Não podemos esquecer que o custo de capital também possui outras terminologias. As mais utilizadas são a taxa mínima de atratividade, o custo total de capital ou a taxa de desconto apropriada. Ambas as expressões servem para avaliar o desempenho e a aceitabilidade de uma decisão financeira. O investimento de capital é um segmento complexo, amplo e envolve inúmeros critérios de análise. O principal objetivo é avaliar os métodos quantitativos utilizados pelas empresas nas tomadas de decisões. Existe uma fórmula para medir a diferença entre o valor presente das entradas de caixa e o valor presente das saídas de caixa. Podemos chamá-la de valor presente líquido, NPV. Esta fórmula representa os fluxos operacionais líquidos de caixa gerados pelo próprio investimento. A sigla S representa os fluxos de saída, ou seja, os investimentos, e a sigla K representa a taxa de atratividade utilizada para a atualização do fluxo de caixa. O método NPV exige prévia definição dessa taxa para o desconto dos fluxos de caixa. O critério de aceitação ou de rejeição é bastante simples, sendo considerado atraente todo investimento que apresentar um IPV maior ou igual a zero. Projetos com NPV negativo indicam um retorno inferior à taxa mínima requerida. Bom, vamos calcular agora a taxa interna de retorno, IRR. Ela representa a taxa de desconto, ou seja, a taxa de juros que iguala, num único momento, os fluxos de entrada com os de saída de caixa. Para calcular a IRR, você deverá proceder da seguinte maneira. Primeiro, você deverá conhecer o gasto de capital e os fluxos líquidos de caixa gerados exclusivamente pelas decisões financeiras da sua empresa. A IRR será equivalente ao reflexo da rentabilidade relativa de um projeto. A aceitação ou rejeição dos investimentos será definida pela comparação entre a IRR encontrada e a taxa de atratividade exigida pela empresa. Bom, agora vamos aprender a calcular o índice de lucratividade e a taxa de rentabilidade. Este cálculo será baseado na seguinte fórmula. Quando o índice de lucratividade for superior a 1, isso indicará um valor presente líquido maior que zero, tornando o projeto atraente e econômico. Caso contrário, o projeto deverá ser descartado. Agora, em relação à taxa de rentabilidade, percebam que ela consiste na relação entre o NPV, determinado a partir da taxa de atratividade, e o valor atualizado dos dispêndios de capital. Resumindo, podemos calcular o índice de lucratividade de duas formas. Os dois métodos são bastante conhecidos, principalmente pela relação de custo-benefício que eles oferecem. Bom, pessoal, só para fechar, vamos conhecer outro procedimento muito utilizado nas tomadas das decisões empresariais, o período de payback. Por ser bastante simples, este cálculo não leva em conta os fluxos de caixa que ocorrem após o período de payback e muito menos considera as magnitudes dos fluxos de caixa e sua distribuição nos períodos que antecedem ao do payback. Se analisarmos melhor este contexto, perceberemos que as empresas endividadas serão justamente aquelas que apresentarem maior sensibilidade à variação do colateral independente do seu status financeiro. Esses resultados são justificados em razão das firmas brasileiras serem dependentes dos bancos e da elevada volatilidade econômica. Resumindo, o estudo de sensibilidade aborda dois tópicos importantes. São eles:
Os mercados com assimetria informacional, em que as decisões de investimentos dependem da disponibilidade de recursos internos e as decisões de financiamento também sensíveis à disponibilidade de colateral. Este estudo exclui, por exemplo, as instituições financeiras brasileiras que atuaram entre o período de 1990 a 2003. Tudo entendido até aqui, pessoal? Então lembrem-se também que toda tomada de decisão financeira deve levar em conta fatores como qualidade, produtividade e competitividade. O retorno esperado deverá ser sempre o maior possível e os recursos aplicados deverão ser elaborados de forma a otimizar o tempo de aplicação. Chegamos ao final de mais uma unidade. Espero que todos tenham entendido a importância da análise econômica dos investimentos para as organizações. Lembre-se também que uma tomada de decisão financeira deve ser precisa e pode envolver até 3 métodos quantitativos: a taxa interna de retorno, TIR, o valor presente líquido, VPL, e o período de retorno de capital, Payback. Bom, é isso aí, pessoal. Abraços e até a próxima aula!